Pessoal, boa tarde. Vamos falar um pouquinho, né, novamente sobre estatística, só que dessa vez, né, abordando as questões do Enem 2021, certo? Eu tentei baixar o caderno do Enem pelo site do INEP, mas não tinha ainda disponibilizado. Então eu fui no site do Objetivo, não é? E peguei as questões lá no site. Então, não é por isso que vocês estão vendo aí, né? O logotipo do Objetivo aqui nas questões, certo? Não estou fazendo merchandising, não. Pelo menos não é, querendo, né? Mas é bom a gente sempre falar, não é, de onde a gente tira o material que a gente usa, não é, para qualquer fim, não é, mesmo que seja uma prova do Enem, não é, mas nesse caso retirei as questões do site do Colégio Objetivo. Bem, estatística nesse ano no Enem, né, caíram muitas questões, pelo menos 8 questões que têm a ver com estatística, ou pelo menos que fala, não é, sobre é, termos que têm a ver com estatística. Vamos resolver algumas aqui com vocês, não é? Se der tempo, faremos todas. Bem, a primeira questão, né, do caderno amarelo. Lembrando que os cadernos têm as mesmas questões, só mudam a posição, né, das questões na prova. É essa aqui. Vamos ler porque a leitura, né, das questões é longa. Um casal está planejando comprar um apartamento de 2 quartos num bairro de uma cidade e consultou a página de uma corretora de imóveis, encontrando 105 apartamentos de 2 quartos à venda no bairro desejado. Aqui um dado importante, ó. Tá aqui, ó. São quantos apartamentos? 105, não é? Grifar aqui melhor, não é? Pronto. Eles usaram o aplicativo da corretora para gerar a distribuição dos preços do conjunto de imóveis selecionados. O gráfico ilustra a distribuição de frequência dos preços de venda dos apartamentos dessa lista em R$ 1.000, no qual as faixas de preço são dadas por. Aí vocês têm aí, né, os intervalos de 300 a 400, 400 a 500 e assim por diante, até o último que vai de 1.200 a 1.300. A mesma corretora anuncia que cerca de 50% dos apartamentos de 2 quartos nesse bairro publicados em sua página têm preço de venda inferior a R$ 550.000. Ó, aqui um dado importante também, ó. A corretora anuncia que 50% dos apartamentos, não é, publicados em sua página têm preço inferior a R$ 550.000. No entanto, o casal achou que essa última informação não era compatível com o gráfico obtido. Tá aí, né, o gráfico que vocês viram na questão, não é? Esse gráfico, lembrando que já foi explicado para vocês, é um histograma, não é? Que é o gráfico que é feito em uma distribuição de frequência com intervalo. Com base nesse gráfico, ou melhor, no gráfico obtido, o menor preço P em R$ 1.000 para o qual pelo menos 50% dos apartamentos apresenta preço inferior a P é. Bem, vou aqui dar uma ampliadinha, ó, porque o que é que a questão quer? Vamos lá. Eu quero saber realmente, não é? É qual é o intervalo, não é? Onde o preço de 50% dos apartamentos, não é inferior, não é? O casal acha que R$ 550.000, como está na questão aí, não é? É mentira. Então, olha só, eu quero saber onde está os 50% mais baratos, né? E os 50% mais caros. O valor que divide
todos os valores na metade em 50% maiores e 50% menores é o que? É a mediana, não é? É a mediana. Então, essa questão aqui, ela trabalha com a mediana. Eu tenho quantos apartamentos? Ora, ao todo são 105 apartamentos, não é? Então eu vou ter que procurar o número que está onde? Que está no meio, não é? Então, qual é o valor que está no meio entre 1 e 105? É o 53º, certo? Ora, então, ó, o 53º apartamento, não é? Apartamento, ele dá a mediana. Por quê? Porque 53, ó, na posição 53, eu vou ter o quê? 52 apartamentos com preço menor e 52 apartamentos com preço maior. Então, o que eu quero saber é o preço, não é? O preço desse intervalo onde está o quê? O 53º apartamento, porque dele para trás, não é? É onde eu vou ter o quê? O menor preço. Então vamos lá. Então se você olhar aqui no gráfico, ó, eu tenho 5 apartamentos no primeiro intervalo, que é de 300 a 400. Eu tenho 10 intervalos, ou melhor, perdão, 10 apartamentos no segundo intervalo. Tenho mais 5 apartamentos no terceiro intervalo. Esses valores eu estou pegando aqui, ó, no número de imóveis no gráfico. Eu tenho 15 apartamentos, não é? No quarto intervalo e tenho 20 apartamentos, não é? No quinto intervalo. Então, somando, ó, 5 com 10, 15, mais 10, 20, mais 15, 35, mais 20, 55. Então, até o final desse intervalo aqui, ó, eu tenho quantos apartamentos? 55. Então, quer dizer que o 53º apartamento, ou seja, onde se encontra a mediana, está em qual intervalo, pessoal? Está entre, não é? O intervalo de 700 a 800, não é? Que vai me dar a resposta, não é isso? Ora, então, se o preço for pelo menos R$ 800, então eu posso afirmar, não é, que pelo menos metade dos apartamentos, não é, são abaixo desse valor. Então, qual é a resposta aqui na questão? É 800. Então, ó, essa é uma questão de mediana, certo? Ó, olha só, a questão diz que eu tenho 105 apartamentos, peguei o 53º, não é? Que é onde está a mediana. Ora, até o quinto intervalo eu tenho 55 apartamentos, logo o 53º está no intervalo entre 700 e 800, então eu posso garantir que pelo menos metade dos apartamentos está abaixo de R$ 800 mil e não de 550, como dizia a questão, e está aí, ó, a questão feita e com uma quantidade de cálculos bem pequena, desde que você soubesse trabalhar mediana com intervalos, não é? Próxima questão. Aqui, ó, outra questão bem interessante, também falando sobre estatística, não é? Vamos aqui, ó, ler a questão.
a 168 do caderno amarelo. A cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens usado por Júlio César para se comunicar com seus generais. No método, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto com um número fixo de casas adiante ou atrás, de forma cíclica. A seguir temos um exemplo em que cada letra é substituída pela que vem 3 posições à frente. Vamos ampliar aqui, ó. Tá aqui a tabela, não é, ó? Por exemplo, na tabela a gente troca o A pelo D, o B pelo E, o C pelo F e assim por diante. Continuando. Para quebrar um código como esse, a análise de frequências das letras de um texto é uma ferramenta importante. Uma análise do texto do romance O Guarani, de José de Alencar, é composto por 491.631 letras. Gerou o seguinte gráfico de frequência. Tá aqui, ó, um outro gráfico, não é? Com as frequências. Após codificar esse texto com a regra do exemplo fornecido, faz-se a nova análise de frequência no texto codificado. As 4 letras mais frequentes em ordem decrescente de frequências do texto codificado são... Tá aí, não é? Então, vamos aqui interpretar a questão, né? Já que a leitura da questão do Enem é grande, não é? Eu quero saber simplesmente quais são as 4 letras que mais aparecem no texto Guarani, não é? Depois de codificada, não é? De acordo com a tabela acima. Então, primeiro, vamos observar nesse gráfico aqui, ó, quais são as 4 maiores frequências. É a da letra A, ó, que o gráfico aqui, ó, é o que tem a maior frequência. O segundo que tem a maior frequência é o da letra E. O terceiro que tem a maior frequência é o da letra O. E o quarto que tem a maior frequência é o da letra S. Aí você vai na tabela acima e olha, não é, a codificação delas, não é? No lugar do A, pessoal, eu vou colocar qual letra? O D. Olha aqui, ó, no lugar do A eu boto o D. No lugar da letra E, ó, boto qual letra? H. No lugar da letra O, eu vou colocar qual letra? O R. E no lugar da letra S, que está aqui embaixo, olha na tabela, boto qual letra? O V. Pronto, ó. As letras originais, as que apareciam mais vezes, era o A, o E, o O e o S. E de acordo com a decodificação, no lugar do A é o D, no lugar do E é o H, no lugar do O é o R, no lugar do S é o V. Agora é só procurar a alternativa que tem essas letras, que é a letra C. Outra questão que trabalha com estatística, no caso, gráfico de distribuição de frequência, onde você não precisa de cálculo algum, não é? Como eu falei, as questões de estatística do Enem são questões bem tranquilas, não é? Fáceis. Próxima questão, 169, uma outra questão também que trabalha com estatística. Vamos ampliar aqui a questão, vamos ler, não é? O quadro apresenta o número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 na escala Richter, ocorridos em nosso planeta nos anos de 2000 a 2011. Tá aí, ó, a tabela com os anos e os terremotos, não é, a quantidade. Um pesquisador acredita que a mediana, olha aqui, ó, termo estatístico, mediana, não é? Representa bem o número anual típico de terremotos em um período. Segundo esse pesquisador,
o número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 é? Bem, vamos lá. Primeiro, não é? Eu vou, como eu quero a mediana, eu vou colocar esses números todos em ordem crescente. Vamos fazer isso, ó. Eu tenho o que a gente chama de Hall, que é os números em ordem crescente. 11 e 11, tá aqui, não é, ó? Depois vem quem? 12 e 13, tá aqui o 12, ó, tá aqui o 13. Depois vem quem? 15 e 15, tá aqui, ó, 15 e 15. Depois vem quem? 16 e 16, tá aqui, ó, 16 e 16. Depois vem 17 e 18, tá aqui, ó, 17 e 18. E os últimos 20 e 24. Como é uma quantidade par de números, eu pego os dois que estão no meio, que são esses aqui, ó, não é, ó? Que é justamente esse 15 e o 16, não é? Eu vou até fazer melhor, eu vou circular, não é, esses números aqui, ó, que são os dois números que estão no meio. Se fosse um valor ímpar, era só pegar o que está no meio. Então eu faço o que, professor, para calcular a mediana? Ora, a mediana é a média aritmética desses dois números. Pego 15, somo com 16, divido por 2, não é? Que vai dar quanto? 31 sobre 2, que vai dar quanto? 15,5. E tá aqui a resposta, ó, letra C e outra questão de estatística, não é? Tranquila, fácil de ser resolvida, não é? Vamos à próxima. Vamos aqui ampliar a questão, né? Questão 171. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades e organizou esses dados no gráfico. Tá aí, ó. O gráfico eu tenho as idades em anos, né? E a frequência ocorrida. Qual é a média das idades em ano desses alunos? Uma questão de média aritmética ponderada, não é? Ora, para calcular a média ponderada é só somar, não é, as idades multiplicadas pelas suas respectivas frequências e dividir pela soma das frequências, não é isso? Então, vamos lá. Ora, para eu calcular a média, que é o que ele quer, eu vou pegar a primeira idade, que é 9, e vou multiplicar por 6, ó, tá aqui a idade e sua frequência. Aí eu vou somar com 18 multiplicado por 12, tá aqui, ó, 18 e a frequência 12, e vou somar com 27 multiplicado por 9, tá aqui a idade, ó, 27, a frequência 9. Vou dividir isso aqui tudo por quê? Pela soma das frequências de 12 mais 9 mais 6, não é? Que vai dar quanto? 54 mais 216 mais 243 sobre 27, não é? 12 mais 9 é 21, mais 6, 27. No caso, a média vai ser o quê? Somando os números de cima dá 513 sobre 27, não é? Que vai ser igual a quem a média? 19. E tá aqui, ó, a resposta, letra D. Outra questão bem tranquila, não é? Sobre o quê? Sobre estatística, não é? Questãozinha tranquilinha, não é? Questão 72, né? Vamos aqui ampliar a questão
para a gente fazer a leitura, não é? E resolver a questão. Vamos lá. Em um estudo realizado pelo IBGE em 4 estados e no Distrito Federal, com mais de 5.000 pessoas com 10 anos ou mais, observou-se que a leitura ocupa, em média, apenas 6 minutos do dia de cada pessoa. Na faixa de idade de 10 a 24 anos, a média diária é de 30 minutos. No entanto, no grupo de idade de 24 a 60 anos, o tempo médio dedicado à leitura é de 5 minutos. Entre os mais velhos com 60 anos ou mais, a média é de 12 minutos. A quantidade de pessoas entrevistadas de cada faixa de idade seguiu a distribuição percentual descrita no quadro. Tá aí o quadro, ó, não é? A faixa de idade e o percentual de entrevista, não é? Os valores de X e Y do quadro são, respectivamente, iguais a... Olha, pessoal, vamos lá. É mais uma questão de média aritmética ponderada, não é? Vamos aqui fazer aqui as continhas, não é? Vamos lá. Vamos lá, eu tenho aqui primeiro os valores. Eu tenho aqui dados importantes: 5.000 pessoas, não é? Com 10 anos. Eu tenho também, cadê os outros dados aqui importantes? Vamos lá. Pronto, ele só entrevistou 5.000 pessoas, não é? Aí, o que é que ele falou? Que o tempo de leitura médio, né, ó, que a média, não é de 6 minutos, não é? No segundo intervalo, a média é de 3 minutos. No terceiro intervalo, a média é de 6 minutos. Melhor, de 5 minutos. E entre os mais velhos é de 12 minutos. Então, vamos aqui calcular a média ponderada, não é? Entre as pessoas, não é? E o tempo de leitura. Vamos lá. Ora, X, que está onde? No primeiro intervalo, são as pessoas de 10 a 24 anos, não é isso? Então, eu vou pegar X, vou multiplicar por quem? Por 5.000, não é isso? Por quê? Porque eu entrevistei o quê? 5.000 pessoas, não é? Com 10 anos ou mais, não é isso? Vamos lá. Então, de 10 a 24 anos, tá aqui o X. Mais aí o Y, que é o percentual de pessoas entrevistadas, não é? Vou pegar Y, vou multiplicar por 5.000 também, não é? Já que Y é o quê? São as pessoas entre 24 e 60 anos. Peguei 5.000, estou multiplicando por 5.000, não é? E vou somar com quem? E vou somar é, com 5.000 e vou multiplicar por quem, pessoal? Isso aqui bugou. Bem, próxima questão. Tá aqui, ó, a 172.
Vamos ler a questão e resolver. Em um estudo realizado pelo IBGE em 4 estados e no Distrito Federal, com mais de 5.000 pessoas com 10 anos ou mais, observou-se que a leitura ocupa, em média, apenas 6 minutos do dia de cada pessoa. Dado importante. Na faixa de idade de 10 a 24 anos, a média diária é de 3 minutos. No entanto, no grupo de idade entre 24 e 60 anos, o tempo médio dedicado à leitura é de 5 minutos. Entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, a média é de 12 minutos. A quantidade de pessoas entrevistadas em cada faixa de idade seguiu a distribuição percentual descrita no quadro. Tá aí o quadro, ó. Não é? De 20 a 24, X, entre 24 a 60 anos, Y, a partir de 60 anos, X. Os valores de X e Y do quadro são, respectivamente, iguais a... Vamos lá. Bem, como ele falou tempo de leitura média, isso é uma questão de média aritmética. No caso, eu vou calcular a média aritmética ponderada dos valores, não é isso? Então, ó, vamos lá. Vou pegar as porcentagens, a primeira que é x, vou multiplicar por 5.000. Por que que eu vou fazer isso? Porque x é uma porcentagem. Então, estou calculando x% de quem? De 5.000. E vou multiplicar por quem? Por 3. Pois 3 minutos é o tempo médio de leitura, não é? Dessa faixa etária. Está bem aqui, ó. Não é, ó? 3 minutos, ó. Estão vendo aqui? Aí eu vou somar com y%, também de quem? De 5.000. Vou multiplicar por 5, já que o tempo de leitura dessa faixa etária é 5 minutos. E vou somar com x% de quanto? De 5.000 pessoas, não é? Multiplicado por 12, não é? E vou dividir isso aqui tudo pelo total de pessoas que eu entrevistei, que é quanto? Que é 5.000. Isso que é a média aritmética, eu já tenho a resposta, que é quanto? Tá bem aqui, ó, 6 minutos por pessoa. Então eu vou igualar isso aqui a quem? A 6. Aqui eu posso cortar e somar um bocado de besteirinha, ó. Eu posso cortar, ó, os 5.000 com esses 5.000 aqui. Então sobrou o quê, ó? 3x somado com 12x dá quanto, pessoal? 15x, não é? Mais quem? Mais 5y, que é igual a quem? Que é igual a 6. Como isso aqui, ó, o x, ó, é uma porcentagem, e eu já expliquei para vocês que porcentagem é o quê? É uma fração de denominador 100. Eu tenho que dividir isso aqui para eu obter o valor sem ser em porcentagem, por quem? Por 100. Então, como é que fica aqui a situação? 15 sobre 100 é quanto? É 0,15x, não é? Agora eu tenho um valor de x sem ser como porcentagem, não é? Mais quem? 5 sobre 100 é 0,05x, que é igual a 6, não é? Aqui, ó, eu tenho uma expressão que eu vou usar mais tarde, vou chamar essa expressão aqui de 1. Agora, se você olhar no quadro, ó, esses valores aqui, eles são porcentagens. Se eles são porcentagens, não é? Então, se eu somar esses três valores, tem que dar igual a 100%. Então, se eu pegar e eu somar x mais y mais x, tem que dar igual a quem? A 100%. Organizando aqui essa equação,
Y vai ser igual a quem? A 100, x mais x é 2x, passo para o outro lado, menos 2x, não é? Essa relação aqui, ó, eu vou chamar de 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir a relação 2 em 1, não é? Aí eu vou ter uma equação com uma única variável, não é? Então vamos lá, ó. Substituindo. Ai, caramba. 2 em 1. Segue que... Vamos fazer isso, ó. Y é 100 menos 2x. Onde tiver o y, que o professor aqui, no lugar de colocar o y, colocou, foi um x, não é? Mas aqui é 0,5 y, professor. Eu vou trocar por quem? Por 100 menos 2x. Como é que fica? Fica 0,15x mais 0,05y. E quem é o y? 100 menos 2x. Tudo isso é igual a quem? É igual a 6. Aí eu tenho uma equação que envolve apenas x. Vamos resolver ela, não é? Fica 0,15x mais, distribuindo, 0,05 vezes 100 é quanto? É 5. 0,05 vezes menos 2 é quanto? É menos 0,1. X, que é igual a quem? A 6. Continuando, 0,15 menos 0,1 é quanto? 0,05x. Não é isso? 5 positivo, passa para o outro lado como? Passa para o outro lado negativo. Como é que fica? Fica 0,05x é igual a 1. 0,505 está multiplicando, passa para o outro lado como? Dividindo. Não é? Logo, quem é o x, pessoal? Dividindo 1 por 0,05 dá quanto? Dá 20. Não é? Ora, utilizando a relação 2, eu encontro o y, ó, de 2, não é? Temos o quê? Temos que y é igual a 100 menos 2 vezes quem é o x? É 20, que é igual a 100 menos 40, não é? Logo, o y é igual a quem? A 60, não é? Então, ó, quais são as respostas? X é 20 e Y é 60 e a letra C é a alternativa correta, certo? Vamos para a próxima questão. 173. Essa questão aí, ó, apesar dela ter alguns termos, não é? Envolvendo estatística, eu não considero essa questão aí que ela é de fato do conteúdo não, né? Apesar que ela trabalha com algumas informações que têm a ver com estatística, como dizia o padrão. Vamos fazer a leitura e resolver a questão aqui, ó, rapidamente. Deixa eu aqui ampliar um pouquinho a questão, né? E vamos ler a questão 173. O problema do Enem, como vocês viram, não é? É a leitura das questões. É muita leitura. Um zootecnicista pretende testar uma nova ração para coelhos. Ou melhor, se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho, com um desvio padrão de 1 kg, alimentando com essa ração durante um período de 3 meses. O zootecnista, não é? Olha aí a palavra, selecionou uma amostra de coelhos
e os alimentou com uma nova ração pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra. Para avaliar a eficiência dessa ração, ele utilizará o coeficiente de variação CV, que é uma medida de dispersão definida por CV é igual a S sobre X, em que S representa o desvio padrão e X a média das massas dos coelhos que foram alimentados com uma determinada ração. O zootecnista, agora ali correto, não é? Substituirá a ração que vinha utilizando pela nova. Caso o coeficiente de variação de distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor do que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a ração atual. A substituição da ração ocorrerá se a média de distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilogramas for superior a... Bem, vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar, né, com esse tal desse coeficiente de variação, nessa dispersão, não é? Que ele colocou bem aqui, não é isso? Então, vamos lá. Então, vamos chamar, não é, de CV atual, né, CVA, né? Esse coeficiente aqui, que vai ser o quê? Que vai ser o desvio padrão, que na primeira situação é 1, não é isso? Sobre quem? Sobre o peso, que é quanto? 10. Olha que eu grifei aí, não é? E o CV, não é? Chama CVN, né? Ou CV nova, vai ser igual ao quê? Ao desvio padrão novo, que no caso é quanto? 1,5, não é isso? Sobre o que ele quer na questão, que é o quê? Que é a massa dos coelhos em quilograma. Como eu não sei quem é essa massa, eu vou chamar de quê? De X, não é? Ora, para que eu troque a ração, o que é que tem que acontecer, pessoal? Ora, esse coeficiente, não é, de variação nova, ele tem que ser o quê? Deixa eu ver aqui, não é? Ele tem que ser menor ou igual do que? Do que o coeficiente de variação atual. Não é isso? Lembre que no caso da medida de dispersão, não é? Quanto menor, não é? A dispersão, não é isso? Não é? Mais regulares, não é? São o quê? São os dados, não é isso? Então, eu só vou trocar a ração se a dispersão nova for o quê? For menor do que a dispersão antiga. Provavelmente a única, não é, informação, não é, que ele trabalha de estatística é essa. E não era nem obrigado você saber isso. Por quê? Porque tá bem aqui, ó. 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 Só vai haver, ó, a distribuição, não é, para a nova ração, ó, se o coeficiente de variação, não é, for o quê? For menor, não é, do que o com a ração atual. Ou seja, por que que esse coeficiente de variação novo tem que ser menor? Porque como ele é uma dispersão, quanto menor a dispersão, não é, mais regulares são os dados. Eu não precisava saber disso, já que a questão está me ensinando, não é, como resolver a questão. Por isso que eu falei, é uma questão de estatística, mas que eu não preciso dos conhecimentos de estatística para resolver. Basicamente vai ser uma inequação, não é? Qual vai ser o coeficiente de variação novo? Tá aqui, ó, 15
sobre x, que é menor do que... Qual é o antigo? Está aqui, ó, 15 não, 1,5. Quem é o antigo? 1 sobre 10. Multiplicando os meus pelos extremos. Agora sim, ó, 10 vezes 1,5 é o bendito do 15, que é menor do que x vezes 1, que é quanto? X, não é? Trocando de lugar, né, os membros, caso você queira, você tem que x é o quê? É maior do que 15, não é? Então, qual é a opção correta? Letra E. E tá aí, ó, uma questão de leitura longa e cálculo pequeno, não é? Por que que essa questão aí, ela é, assim, ela tem a ver, no caso, com estatística? Porque ela fala de medida de dispersão, de desvio padrão, e eu tenho que lembrar disso. Quanto menor a dispersão, mais regulares são os valores. Mas eu não precisava saber disso, porque a instrução, ó, de como resolver está bem aqui, não é? Vamos para uma outra questão, não é? A 174. Não é? O problema do Enem são as leituras, que são de fato, não é, bem longas, não é? Vamos lá, questão 174. Uma rede de hamburgueria tem 3 franquias em cidades distintas. Visando incluir um novo tipo de lanche no cardápio, o gerente de marketing da rede sugeriu que fossem colocados à venda 5 novos tipos de lanche em edições especiais. Os lanches foram oferecidos pelo mesmo período de tempo em todos os franqueados. O tipo que apresentasse a maior média por franquia seria incluído definitivamente no cardápio. Terminado o período de experiência, a gerência recebeu um relatório descrevendo a quantidade de vendas em unidades de cada um dos 5 tipos de lanches. Tá aí, não é? Ó, os lanches, não é? Com base nessa informação, a gerência decidiu incluir no cardápio o lanche de que tipo? Ora, como a questão fala de média, não é? Média aritmética, claro que é uma questão de estatística. Então eu vou simplesmente calcular as médias de cada um desses lanches, não é? Quem tiver a maior média é o lanche escolhido. Vamos lá. Primeira média do lanche 1, não é? Tá aqui, ó, os 3 lanches 1. 415 mais 415 mais 415 sobre 3, não é? Como os 3 valores são iguais, obviamente a média é quanto? 415. Lanche 2, não é? Vamos lá. Lanche 2. Tá aqui, ó, os valores do lanche 2, que vai ser quem? 395 mais 445 mais 390, não é? Sobre 3. Somando 395 mais 445 mais 390 vai dar quanto? Vai dar 12.000, ou melhor, 1.230 sobre 3, que vai dar 410. Tá aqui a média do segundo lanche. A média do terceiro lanche. Tá aqui, ó, os valores. Opa, circulei mal circulado. Tá aqui, ó. É a pressa, né? Que é pouco tempo de vídeo, muita questão. 425 mais 370 mais 425 sobre quanto? Sobre 3. Somo 425 mais 370 mais 425, que dá quanto? 1.220 sobre 3, que vai dar quanto, professor? Vai dar aproximadamente 406,6. A média do quarto lanche.
Tá aqui, ó, os valores. 430 mais 370 mais 433 sobre quanto, professor? Sobre 3, que vai ser igual, somo 430 mais 370 mais 433, que vai ser igual a 1233 sobre 3, que vai ser igual a exatamente 411. Finalmente, a média do quinto lanche está aqui os valores, ó. 435 mais 425 mais 420 sobre quanto? Sobre 3. Somo 435 mais 425 mais 420, que vai dar quanto? 1280 sobre 3, não é? Que vai ser aproximadamente, não é? 426,6. Como eu quero de maior média, é o lanche 5. E qual é a correta? Letra E. E mais uma questão, não é? De estatística resolvida. Vamos para a saideira, não é? Vamos para a última aqui, não é? Vamos lá, 175, outra questão, não é, de leitura longa, não é? Vamos lá. Uma grande rede de supermercados adota um sistema de avaliação dos faturamentos de suas filiais, considerando a média de faturamento mensal em milhão. A matriz de rede paga uma comissão para os representantes dos supermercados que atingirem uma média de faturamento mensal conforme apresentado no quadro. Tá aí, ó. Primeiro quadro, comissões, ó, de 1 a 5. Tá aqui a média entre 1 e 2, 2 e 4, 4 e 5, 5 e 6 e maior do que 6. Um supermercado da rede obteve os faturamentos num dado ano, conforme apresentado no quadro. Tá aqui, ó, o faturamento mensal em milhão de real, né? E a quantidade de meses. Vamos lá, né? Nas condições apresentadas, os representantes desse supermercado avaliaram que receberão no ano seguinte a comissão de que tipo, não é? De novo, ó, é uma questão de média aritmética ponderada, não é? Ó, eu tenho aqui o faturamento e os meses do faturamento, não é? Ó, é só você calcular a média ponderada. Vamos lá. A média vai ser quem? Ó, vou pegar, ó, 3,5, que é o primeiro valor, e vou multiplicar pela frequência ou o peso, que é quanto? 3. Vou somar com 2,5 e vou multiplicar pela frequência ou peso, que é quanto? Que é 2. Vou somar com 5 milhões, não é? E vou multiplicar pela frequência, que é quanto? Que é 2 também. Vou somar com 3, multiplicado pela frequência, que é 4, ó, tá aqui. E vou somar com quem? Com 7,5, multiplicado pelo peso, a frequência, que é 1. Pego tudo isso e vou dividir pela soma dos pesos ou das frequências. Está aqui, ó, 3 mais 2 mais 2 mais 4 mais 1. Então, quem vai ser a média? 3,5 vezes 3 é quanto? 10,5 mais 2,5 vezes 2 é quanto? É 5. 2 vezes 5 é quanto? É 10. Mais 4 vezes 3 é 12. 7,5 vezes 1 é quanto? 7,5. Somando aqui a parte de baixo, ó. 3 mais 2 é 5, mais 2 é 7, mais 4 é 11, mais 1 dá 12. Não é? Ora, então a média vai ser quem? Somando 10,5 mais 5 dá 15,5, mais 10 dá 25,5,
mais 12 dá 37,5, não é? Mais 7,5 dá 45 sobre 12, não é? Então, quem vai ser a média dividindo vai quanto? Vai ser 3,75. É só você olhar, ó, em qual intervalo tá 3,75, ó. 3,75 tá entre quem? Tá entre 2 e 4. Então tá no segundo intervalo. Então eles vão ganhar uma comissão do tipo 2. E a resposta tá aí, letra B. Então, ó, como vocês viram, esse assunto foi bem estudado nesse trimestre. E nesse Enem até parece, não é? Uma previsão. Eu sempre falei que ia cair no mínimo duas, né? Três. Nesse ano caíram 8 de estatística, não é? Então aproveitou quem quis. Espero que vocês tenham feito uma ótima prova, não é? E até a próxima. Bons estudos.